Olá a todos, meu nome é Fernanda e hoje eu vim apresentar o resultado da minha dissertação de mestrado intitulada Itinerário Terapêutico de Indivíduos com Transtorno do Espectro Autista do município de Campinas, São Paulo, sob a orientação da professora doutora Regina Yun Chong Chun. O itinerário terapêutico pode ser definido como a análise e a interpretação das trajetórias individuais e coletivas na busca pelo cuidado em saúde, sob influência de inúmeras possibilidades socioculturais. Para isso, é importante que nós levamos em consideração tanto as explicações cognitivas quanto as explicações socioeconômicas envolvidas nessas trajetórias e que não esqueçamos da importância de se considerar todos os macroprocessos sociais que estão envolvidos nesse percurso. Em relação ao transtorno do espectro autista, trata-se de uma condição do neurodesenvolvimento de início precoce que acompanha o indivíduo por toda a vida nos diferentes contextos sociais e que tem duas grandes características, que é o prejuízo na comunicação social e a presença de padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. Outra grande característica que justifica inclusive o uso do termo espectro é a presença de heterogeneidade tanto na apresentação dos sintomas quanto no nível de severidade dos mesmos. No contexto brasileiro, nós temos duas diretrizes nacionais elaboradas pelo Ministério da Saúde que apresentam algumas divergências em relação à concepção e o lugar de atenção em saúde para esses indivíduos, mas elas ambas prevêem então um diagnóstico precoce para que haja garantia de uma estimulação oportuna e melhor prognóstico dessas crianças, o uso de instrumentos de rastreio por profissionais de saúde, não como objetivo diagnóstico, mas como uma possível avaliação da necessidade de uma avaliação especializada para o autismo e, sempre que possível, que tanto a avaliação quanto a intervenção sejam realizadas por meio de equipe interdisciplinar. Diante desse contexto, os objetivos dessa pesquisa foram analisar o itinerário terapêutico de pessoas com TEA no município de Campinas na perspectiva de seus familiares e, como objetivos específicos, compreender as experiências vivenciadas por essas famílias, tanto na busca pelo diagnóstico de TEA, quanto após o diagnóstico de TEA, tanto em relação à percepção que essas famílias têm sobre o TEA e sobre as possíveis intervenções, quanto em relação ao acesso e à organização dos serviços de saúde. Foram levantadas duas hipóteses. A primeira de que o itinerário terapêutico dessas pessoas e de seus familiares é marcado por inúmeros desafios, sejam eles relacionados à concepção do TEA, à possibilidade de tratamento e ao acesso e à organização dos serviços em saúde. E a segunda é de que acredita-se que esses caminhos percorridos pelas famílias ao longo do itinerário terapêutico muitas vezes não coincidem com o que é proposto, com os fluxogramas que são propostos pelas políticas públicas para essas pessoas, principalmente no que se refere ao diagnóstico precoce. Em relação aos aspectos metodológicos, essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Trata-se, então, de um estudo descritivo, exploratório, de abordagem qualitativa. A amostra foi constituída de forma intencional, por meio do critério suplementar de variedade de tipos e do critério de homogeneidade fundamental. Os critérios de inclusão era que essa família residisse em Campinas, que o diagnóstico de TEA tivesse sido realizado por neurologista, psiquiatra ou equipe multidisciplinar, que esse indivíduo fosse atendido em um dos centros de referência de autismo de Campinas e que houvesse concordância e assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Como critérios de exclusão, que o diagnóstico fosse inconclusivo associado à encefalopatia crônica não progressiva da infância e que esse indivíduo fizesse segmento terapêutico fora de Campinas. Os dados foram coletados por meio de entrevista com um roteiro norteador, sendo realizada inicialmente uma entrevista de aculturação. Todas essas entrevistas foram audiogravadas e transcritas e posteriormente organizadas e tratadas pelo uso do software MaxQDA e, por fim, elas foram analisadas a partir da análise do discurso, em que são identificadas categorias e subcategorias de sentido.
Foram entrevistadas 19 famílias, das quais 18 eram mães e uma avó. O indivíduo mais novo tinha 2 anos e 3 meses, teve seu diagnóstico com 1 ano e 11 meses. O indivíduo mais velho tinha 26 anos e teve seu diagnóstico com 1 ano e 6 meses. E o diagnóstico mais tardio foi realizado aos 9 anos, que era de uma garotinha de 12 anos. Todos esses indivíduos eram atendidos em 7 centros de referência em TEA, do município de Campinas, e esses serviços estavam relacionados ao serviço público exclusivamente, ao uso do plano de saúde ou a um combinado de plano de saúde e atendimento particular. Foram então identificadas 3 grandes categorias, seguidas das suas subcategorias. A primeira categoria, referente ao diagnóstico, evidencia que os sinais do TEA foram identificados muito precocemente, tanto pelos pais quanto pela escola, mas ainda assim esse diagnóstico foi tardio. A segunda categoria, relacionada às facilidades, as mães relatam a importância das redes de apoio, sejam essas presenciais, organizadas pelos próprios centros de referência, ou sociais, constituídas por grupos de pais e familiares de indivíduos com TEA, em que era possível realizar trocas de experiências e orientações em relação ao manejo de comportamento dos seus filhos. E também em relação ao acesso às informações por meio de redes sociais e por programas de televisão, em que informações mais específicas sobre TEA garantiram um clareamento das suas dúvidas e maior direcionamento nessa busca pelo diagnóstico dos seus filhos. E por fim, a última categoria relacionada a barreiras, as mães relatam dificuldade de acesso aos serviços de saúde, falta de conhecimento dos profissionais de saúde, principalmente dos pediatras, o que colaborou para que esse diagnóstico fosse realizado mais tardiamente, e os impactos dos aspectos socioculturais no processo de inserção social dos seus filhos. Alguns relatos dessas famílias, então, inicialmente em relação à falta de conhecimento do pediatra, já tinha levado para o pediatra, mas ele falava que era normal, que o menino é mais preguiçoso, tem a fala mais tardia, e pelo fato dele não ir para a escola, ficava com os avós, e os avós mimam, dão tudo na mão. Em relação ao diagnóstico, foi um alívio, porque era o que eu buscava, eu só queria saber o que ele tinha. Ou, eu fiquei sem chão, né? Eu saí de lá muito mal, meu marido também, a gente chorou, teve aquele luto. O que vai ser do meu filho? Vai namorar, vai casar, vai estudar, vai ter amigos? Não vai? Em relação à falta de aceitação da sociedade, alguns disseram que era possessão diabólica, que meu sangue era ruim. Em relação ao diagnóstico tardio, se tivessem me dado a orientação correta lá atrás, talvez eu não tivesse passado por tudo que eu passei. É só orientar que a gente busca, né? Quando a gente não sabe por onde começar, fica se perdendo meses, anos. E por fim, em relação às preocupações futuras com seus filhos. O maior desafio hoje em dia é que eu não sou eterna, nem o meu marido. Nós vamos morrer e o PER sempre vai precisar ser tutelado. Então, assim, residência assistida, esse é o nosso maior desafio. Como discussão, nós compreendemos que a trajetória dessas famílias ela é atravessada por possibilidades de mudança na concepção da condição de saúde de seus filhos, caso de fato haja um acesso adequado a esses serviços. O TEA, que inicialmente é visto como negativo, carregado de insegurança, de desconhecimento, de não aceitação, de incapacidade, quando esse indivíduo com TEA recebe o acesso ao serviço, recebe uma estimulação oportuna, quando os familiares recebem orientações adequadas desses profissionais que estão capacitados, e quando essas famílias são inseridas em redes de apoio, é possível que esse TEA, inicialmente carregado de questões negativas e de uma concepção de saúde muito relacionada à doença, passa a ser compreendido como uma condição de saúde em que a gente precisa garantir o bem-estar psíquico e social de seus filhos e de seus familiares. Como conclusão, as facilidades e barreiras estão presentes desde o início do itinerário terapêutico. Há uma necessidade de melhor capacitação dos profissionais de saúde e um acolhimento desses familiares.
há necessidade de um enfoque nos aspectos psicoafetivos e na promoção das redes de apoio, e o cuidado em saúde às pessoas com TEA precisa ser compreendido para além do horizonte normativo, buscando promover a construção social dessas pessoas. Essas são as minhas referências. Muito obrigada.